Esse cara é o maior guru de marketing de todos os tempos. Se você está assistindo esse vídeo, se eu tô aqui criando um conteúdo para você e você está aprendendo sobre marketing digital, é porque esse cara existe e criou praticamente tudo que a gente utiliza hoje no mundo inteiro. Eu estou falando de Russell Brunson, o guru do marketing digital. Ele é o cara, escritor dos livros Dotcom Secrets, Expert Secrets e Traffic Secrets. Eu li todos esses livros, aprofundei demais em Russell Brunson e tô trazendo aqui para você um breve resumo de tudo que eu aprendi com ele. Roda a vinheta aí, editor. Fala, explorador! Eu sou Felipe Luiz Martins e mais uma vez você está aqui no meu canal, onde você aprende sobre marketing, marketing digital e estratégias para alavancar os seus negócios e aumentar muito mais as suas vendas. Mas antes de eu te falar de algumas dicas e insights que eu já tive com ele e sobre os livros que eu já li dele, eu vou contar um pouco para você sobre a história do Russell Brunson. Como que esse cara começou? Ele é pai de 4 ou 5 filhos e ele tinha o sonho de deixar a esposa dele trabalhando de casa. Era um sonho dela também e ela queria trabalhar de casa. Ele era um ex-lutador de wrestling. E o Russell Brunson, ele tinha o sonho de aposentar a esposa dele. A esposa dele trabalhava em 2 empregos e ele queria dar um futuro melhor para a família dele. E aí ele fez o quê? Ele criou uma arma de batata. What? E ele criou a arma de batata dele, lançou um DVD, na época as coisas eram vendidas por DVD, não tinha esse negócio de produto digital. E ele começou a vender pelo correio a arma dele de batata. E deu muito certo, até que começou a não vender mais. A arma que não começou a vender mais, por quê? Porque os anúncios dele no Google começaram a ficar muito caros. E aí, com muito esforço, ele foi entendendo que você precisa criar um funil de vendas. E esse é o maior aprendizado do Russell Brunson. É isso que ele ensina sobre marketing digital. É dessa maneira que ele mudou o mundo do marketing e o mundo como a gente conhece hoje nas vendas. Não foi ele que criou a ideia de um funil de vendas, mas foi ele que traduziu tudo isso do mundo físico para o mundo digital. Ele tem 3 livros, como eu falei para vocês. Então eu vou dar uma resumida aqui para você não precisar ler todos esses livros, porque é uma baita de uma chulapa. O Russell, ele é sim bem prolixo, bastante redundante e ele fala sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque esse cara é um gênio. Em todo livro, ele tá tentando te vender alguma coisa. Ele vai te convencendo a virar um cliente dele e ele vai te mostrando as estratégias para que você compre produtos dele. Eu vou te falar qual sequência, se você quiser ler esses livros. Ele não lançou nessa sequência, mas eu recomendo que você leia assim. Primeiro, leia o Expert Secrets. É um livro que fala como que você se torna um expert do digital. Por exemplo, eu que falo sobre marketing aqui para vocês, eu sou um expert, eu sou um especialista dentro da minha área. Só que para você se tornar um especialista e vender os seus produtos no marketing digital, existem algumas técnicas, existem alguns macetes, existem dicas e maneiras e fundamentos, e ele ensina tudo isso nesse livro. Então, se você for ler esse livro e você já entende um pouco de marketing digital, eu recomendo que você pule toda a primeira parte, mas se você for muito cru e quiser ler mesmo assim, eu recomendo a leitura do livro completo. Depois, vá para o Dotcom Secrets. Ele vai falar sobre funis de venda, essencialmente. Depois que você aprendeu sobre funis, você precisa aprender a fazer com que as pessoas entrem nos seus funis. E aí você pode ler o Traffic Secrets. Mas se você não quiser nem ler um, vou te dar aqui os principais insights dos 3 livros. Tá preparado? Bora lá comigo então. O primeiro insight é: encontre o seu cliente dos sonhos. Uma coisa você precisa entender: você não precisa vender para todas as pessoas. Existem pessoas que você precisa não vender para elas, porque não vale a pena talvez você vender para determinado tipo de pessoas. E é aí que surge a ideia do Dream Customer, o seu cliente dos sonhos. Você precisa determinar quem é esse cliente dos sonhos. Para quem que você gostaria de vender? Se você fosse escolher uma característica, defina essa pessoa. Quem é o cliente dos seus sonhos que você queria atender, que ele vai gastar o máximo possível com você? Não é simplesmente você ter um público-alvo, porque o público-alvo é quem que eu vou atingir. Tem que ser mais específico ainda, quem eu quero atingir, quem eu também não quero atingir. Para você encontrar o seu Dream Customer, tem uma dica que é infalível. Você não vai sair por aí encontrando pessoas aleatórias, vai ser muito difícil você encontrar o seu Dream Customer, mas existe uma maneira muito simples para isso. É você encontrar em pessoas que os seus consumidores consomem. Que tipo de conteúdo o meu cliente dos sonhos gosta? Ele gosta de podcast? Que tipo de canais de televisão que ele assiste, que tipo de vídeos no YouTube que ele assiste, tudo, revistas que ele lê. Você vai atrás dessas pessoas e aí você consegue se comunicar com o seu cliente dos sonhos através dessas pessoas. Você encontrou os seus clientes dos sonhos, mas existem 3 tipos de clientes. Um deles você vai conversar, você vai vender para eles. Os outros 2 você vai descartar. Existem os clientes que são fãs, os clientes que são satisfeitos e os clientes frustrados. Quem é o cliente que é fã? Geralmente, se você conhece alguém ou você tem um celular da
da Apple, provavelmente ou você é um fã ou você conhece alguém que é um fã. Tente convencer uma pessoa que tem um iPhone para trocar por um Samsung ou um outro aparelho. É muito difícil. O contrário, você até consegue fazer, porque essa pessoa, ela é um fã. Eles não querem nem saber de outras marcas, eles querem continuar com essas marcas porque eles são advogados da marca, eles vão defender. Esquece esses caras. Depois você vai ter os clientes satisfeitos. Aqui no meu restaurante eu tenho um sistema de gestão. É fácil trocar esse sistema? Não. Esse sistema que eu tenho, ele é o melhor possível? Não. Ele poderia ser melhor. Eu poderia trocar esse sistema para um melhor? Talvez. Mas eu vou? Não vou, cara. Eu tô satisfeito. Não venda para esse tipo de cliente. Você precisa vender para alguém que tá frustrado, alguém que não aguenta mais, alguém que tá com muito problema, alguém que quer trocar. Aí você foca nessa pessoa. Ela já quer comprar de você. Ela é mais propensa e, consequentemente, vai ser mais barato vender para esse tipo de cliente. Em seguida, a gente tem uma nova oportunidade. E essa é uma puta sacada do Branson. Isso eu uso direto pro meu trabalho. É você criar novas oportunidades. É os chamados nichos de mercado. Ele diz que existem 3 nichos de mercado em todos e não existem nada mais além deles: saúde, riqueza e o nicho de relacionamento. Não existe nada mais além desses 3 nichos. E aí vão surgindo outros mercados a partir deles. Então, por exemplo, riqueza, vai surgir o mercado imobiliário. E do mercado imobiliário pode surgir um nicho de lançamentos imobiliários. Só que aí é o seguinte, é aí que é o pulo do gato. É aí que você precisa mostrar para as pessoas que você tem uma oportunidade diferente das outras. Tem uma marca que eu gosto bastante, que é a marca Paco, que é uma marca de garrafinhas de água. Mas ela não é uma garrafinha de água, ela é uma parceira sua para você conseguir ter uma vida mais sustentável, uma vida mais saudável e se hidratar melhor. Então, a Paco, ela criou uma nova oportunidade dentro de um nicho de garrafas de água, ou seja, é o mercado de saúde. Quando você cria uma nova oportunidade, você não tem concorrentes, então tente criar o seu próprio nicho, fica muito mais fácil de vender desse jeito. E aí você precisa também encontrar quais tipos de ofertas você pode oferecer para os seus clientes. E existem 2 tipos de ofertas: as ofertas complementares e as ofertas competitivas. O Branson dá um exemplo muito interessante de oferta complementar no livro dele, de a primeira empresa que fez isso nos Estados Unidos. Lá na década de 1920, no início do século, tomar suco de laranja não era uma coisa que todo mundo fazia. Hoje, tomar suco de laranja todo mundo toma. E naquela época, ninguém tomava. E aí um fazendeiro que tinha um excesso de produção de suco de laranja, queria vender as suas laranjas e convencer as pessoas a tomarem suco, mas ninguém queria tomar suco. E aí o que ele fez? Ele vendeu um espremedor de laranjas e junto com esse espremedor você ganhava 2 sacos de laranjas. Então é uma oferta complementar. Hoje, todo mundo faz isso, muitas marcas fazem. Você vê, por exemplo, a Nespresso. Você compra uma máquina de Nespresso e você ganha cápsulas da Nespresso. A marca subsidia a máquina para você. Você vai pagar mais barato na máquina porque eles vão ganhar mais com você vendendo cápsulas. Depois, você tem as ofertas competitivas. Lá no passado também, isso é uma parte que o Russell fala no seu livro, a marca de sabonetes Dove queria ganhar mercado vendendo sabão. E ninguém vendia sabão do jeito que a Dove vendia. Até que eles procuraram o grande publicitário David Ogilvy. E aí chegou pro David e falou: David, você precisa criar uma campanha publicitária para que a gente possa vender nosso sabonete. Eles fez uma campanha que é conhecida até hoje, que é: não é sabonete, é Dove. Ou seja, uma oferta competitiva, porque ao posicionar o Dove como algo fora de sabonete, ele falou: Dove não é sabonete, é bem-estar, é hidratação, é você se sentir mais bela, é você se aceitar melhor. Isso vem até hoje. Então, já que a gente está falando de oferta, a gente precisa falar sobre anúncios e como que você faz para criar um anúncio que vai chamar a atenção das pessoas. Isso vale para qualquer coisa, não só um anúncio, mas vale para uma landing page, um site ou mesmo quando você estiver prospectando algum cliente. Gancho, história e oferta. Primeiro, você precisa chamar a atenção das pessoas, igual que no vídeo que eu falei para vocês. Eu chamei a atenção de você antes de começar aqui no vídeo. Depois eu preciso contar uma história sobre esse gancho que eu falei. Foi o que eu fiz com vocês. Eu contei a história do Russell Branson para poder contextualizar você. Em seguida, eu faço uma oferta e hoje eu não vou fazer uma oferta aqui para vocês. Mas aí sim você está preparado para ofertar alguma coisa e vender. Primeiro você chama atenção, depois você conta uma história sobre o seu produto ou serviço e aí sim você fala a sua oferta. Imagina você chega para alguém para vender e fala assim: esse é o meu serviço e é isso quanto custa. Outra forma de você vender, partindo do mesmo princípio, é você usar a técnica do quem, onde, isca e resultado. Para quem que é o seu produto, aonde que ele vai ser vendido, uma isca, que é aquilo que a gente falou, trazer o gancho, e um resultado, que é o que esse seu produto ou serviço vai fazer na vida
vida da pessoa, qual transformação que ele vai causar. Então essas são as duas formas de você criar suas ofertas, criar os seus anúncios ou vender para as pessoas. E por fim, eu quero encerrar com uma mensagem muito interessante que ele fala no livro Expert Secrets, que é: a sua mensagem precisa ser polarizada. Se você é uma pessoa que é como todo mundo, que anda com a manada, por que as pessoas vão te dar ouvidos? A sua mensagem precisa ser polarizada. Você só vai ser ouvido se a sua opinião for diferente, então você precisa ter uma opinião extrema. Obviamente que eu não estou falando aqui para você gerar polêmica, ofender as pessoas, apesar de que esse tipo de coisa vende na internet, né? Mas eu não estou te falando isso, eu estou te falando para a sua mensagem ser fora do padrão. Se você continuar no padrão, ninguém vai te ouvir. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer que eu faça mais resumo de livros ou traga mais insights de outros autores para você, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal, porque tem vídeos todos os dias por aqui. E claro, dá uma curtida, porque ajuda muito o canal a crescer e distribuir essa mensagem para outras pessoas, assim como você que acabou de gostar desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima, explorador!